Boa noite a todos, mais uma vez pontualmente no horário previsto, no horário marcado, às 19h30 começamos a nossa live, desta vez sobre linguagem pericial, algo que é motivador de dúvidas quase que diária de nossos alunos, uma vez que é um pouco diferente da linguagem usada para se comunicar com os pacientes e também entre os médicos. E aí, naturalmente, isso gera dúvidas para nossos alunos e para todo mundo que começa a trabalhar como um perito judicial. Boa noite, doutor Eduardo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Vocês conseguem me ouvir bem? Tem algum problema no áudio? Alguma coisa tá tudo certinho? Boa noite, Tiago, doutor Wagner, tudo certinho? Deixa eu ver, doutora Gabi, quase todos são nossos alunos já aqui que entraram. Que bom que eles estão conosco. Lembrando aqui do tema da live de hoje, é sobre linguagem pericial. Qual é a linguagem que é realmente a indicada para ser usada no interior dos nossos laudos e petições e tudo mais. Vamos, como de costume, aguardar alguns minutos para que as pessoas consigam acompanhar a live desde o seu início, quando há realmente o debate sobre o tema proposto. Doutor Wagner, 100%, que bom. Ô, doutor Wagner, você já começou a fazer perícia? Eu não lembro se você já tinha começado. Doutora Juliana, opa, boa noite, doutora, que bom que está tudo certo com o áudio. E, doutora Juliana, eu lembro que ela fez tirou uma foto no salão assistindo nossas aulas. Que bom que consegue aproveitar o tempo para nos assistir, que é algo muito relevante. Aproveitando aqui a oportunidade, só para falar sobre coisas que aconteceram hoje, porque muitas das coisas que acontecem diariamente no nosso TPMed, vocês me procuram no privado, porque eu sou bem acessível sobre isso, e aí vocês, alguns não querem debater no grupo, e aí me procuram no privado. Hoje, um aluno me procurou para que eu visse, ele foi indicado para ser assistente técnico, e aí ele começou a fazer a aquisitação. Ele fez a aquisitação e me pediu que as visse. Olha, eu vi, e notadamente não é aquele padrão de quesito que nós ensinamos na aula de elaboração de quesito. Então, o que é que eu lembrei para ele? Qual é a nossa orientação? Que vocês realmente sigam a técnica orientada na aula de elaboração do quesito, porque ela é determinante na condução e na qualidade do seu parecer técnico, e também até na conclusão pericial você consegue nortear algo sobre isso. Então, se você é assistente técnico, não custa nada você rever a aula de como elaborar quesito como assistente técnico, porque isso é determinante na qualidade da sua função ali enquanto assistente técnico. Boa noite, doutora Lourdes, doutora Aníbal, os dois queridos aí que nos acompanham sempre, estão sempre presentes nas nossas aulas. Lembrando aqui que quinta-feira haverá um clube de revista com o brasileiro. É alguma coisa relacionada à perícia previdenciária, de saúde mental, alguma coisa assim, alguma análise sobre esse tema, e ele até colocou o artigo no grupo de vocês. Eu acredito que em todos os grupos dos nossos alunos ele colocou um videozinho introdutório e também esse artigo sobre alguma coisa de saúde mental relacionada à previdenciária. Tem um artigo que ele colocou por lá, eu ainda não o li. Mas aqui, mais um minutinho. Tem alguém que tem alguma dúvida sobre alguma coisa alheia ao tema principal dessa aula? Um dos convidados dessa aula de hoje será o Dr. Filipe Luiz, porque nada melhor do que um juiz para falar sobre a linguagem que devemos usar. E aí, antes de convidá-lo, tem alguns temas que eu gostaria de conversar com vocês, principalmente falando sobre confusão de nomenclatura. Temos até uma aula sobre isso, que é bem mais completa do que a live que será hoje, mas é algo que, mesmo se você não for aluno, eu quero que você entenda e que você já imagine o que acontece. Então, temos 5 minutos de aula, de live, então vamos começar o tema propriamente dito, que é linguagem pericial. Antes de falar sobre a linguagem, faz parte você também debater sobre a nomenclatura. E o nome que é usado em determinado momento
existe uma imensa confusão na nossa legislação e na literatura pericial. Como assim, Diego? Porque parte da literatura ela é feita por legisladores, que são senadores e deputados federais. E isso você imagina que não, algumas vezes eles não se apegam ao termo técnico adequado e aí acaba criando uma confusão na hora do debate sobre nomenclatura. E o que é que eu recomendo, a minha principal recomendação para o aluno TPMed? Não brigue com quesito e não brigue com nomenclatura que o juiz gosta. Não é função do perito ensinar nada ao magistrado. Ele conhece a literatura e ele usa a nomenclatura que ele gosta. Existem alguns termos clássicos usados em determinado ponto, como por exemplo, invalidez. O termo invalidez, ele reflete algo muito diferente quando usado no previdenciário, na trabalhista e no DPVAT, por exemplo. Por quê? Então vamos lá. A invalidez na previdenciária e no trabalhista, ela reflete quando há uma perda de capacidade relevante e que ele se torna incapaz para fazer qualquer tipo de função. Então, ele é uma pessoa inválida. Ok, esse é o termo mais usado na literatura, principalmente aquela que tem uma validade científica boa, tem aqui publicada assim por questão médica. Mas quando você vai para a lei, muitas vezes o termo invalidez é usado em outro contexto. Por exemplo, quando você fala sobre DPVAT, na lei do DPVAT, aquela lá de 74, ela fala o termo invalidez como sinônimo de sequela. Ah, Diego, e o que é sequela? O termo sequela é um agravo à saúde permanente. Então, quando você se debate sequela, Diego, ficou uma sequela, mas melhorou. Então, não era sequela. O termo sequela se refere a um dano permanente, um dano corporal permanente, um dano funcional permanente. E isso tem como sinônimo, no contexto de DPVAT, invalidez. Diego, como assim? Vamos colocar aqui em termos práticos. Vamos supor que o seu juiz perguntou se a pessoa é inválida numa perícia previdenciária. O que ele quer saber sobre isso? Se ela tem uma incapacidade total e permanente. Normalmente é isso que se refere ao termo inválido nesse contexto. Mas se for num contexto de um DPVAT, por exemplo, se há invalidez, é um sinônimo de se há sequela. Ou seja, se você perder um dedinho, você tem que afirmar no conteúdo da resposta que há invalidez. Diego, eu vou dizer que uma pessoa é inválida porque tem uma perda de dedinho no DPVAT? Sim, porque lá ele vai classificar a invalidez como total, incompleta, parcial, completa. Então, tem termos que classificam um tipo de invalidez dentro do contexto do DPVAT. E esses termos também são usados com a maior confusão do mundo na perícia. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre o termo total. Diego, o que é uma incapacidade total? Mesmo no contexto trabalhista ou previdenciário, há uma confusão grande sobre esse termo. Quando tem magistrados que consideram a incapacidade total como sendo aquela que é para toda a profissão, que seria o termo mais adequado, omniprofissional. Que omni é todo, completo e profissional de todas as profissões, ou seja, uma incapacidade omniprofissional, alguns magistrados consideram como sendo uma incapacidade total. Mas existem outros magistrados e alguns decretos, algumas leis que consideram, alguns manuais que consideram o termo total como sendo uma capacidade completa para determinada função, ou seja, ele é uma pessoa incapaz totalmente para ser motorista, mas ele é capaz de ser, por exemplo, um cobrador. E isso daí é muito, muito, muito importante que você, primeiro, não brigue com a linguagem, a nomenclatura que o magistrado colocou. Quem vai dizer qual a nomenclatura, qual é a linguagem, qual é o termo que o magistrado gosta? Você vai ligar para o magistrado? Não. Você vai ligar para o assistente do magistrado? Também não. Você vai ligar para o diretor da vara? Também não. Quem diz qual é o termo que o magistrado usa é a aquisitação oficial do juízo.
Nela, ele explicita qual termo, qual é o significado do termo usado por ele. Então, sempre que você começar a trabalhar em determinada vara, leia a aquisitação, porque o magistrado pode usar um termo diferente do outro. Já trabalhei em 11 varas federais diferentes. Ok, hoje tem um volume, eu comecei a selecionar um pouco melhor assim, em relação à logística, mas eu conheço a aquisitação de todos. E tem magistrado que coloca na aquisitação oficial como assim, eles colocam incapacidade total, aí bota entre parênteses, aquela é para toda profissão. Se ele coloca que incapacidade total é para toda profissão, é porque ele usa aquela nomenclatura, ele usa aquele termo significando aquilo. Está errado? Não. O pior é que você não tem como dizer se está errado ou não. Por quê? Porque enquanto o manual do INSS fala uma coisa, a lei fala outra. E aí acaba que todo o termo tem respaldo na literatura, acaba de um jeito ou de outro. Ah, Diego, mas a lei vale mais. A lei vale mais. Mas se você usa os manuais, a literatura para fundamentar a sua discussão, você também deve considerar a que é apontada por lá. Ou seja, primeira dica que eu dou, a dica de ouro que eu dou hoje. Primeira coisa, nunca tente ensinar ao magistrado alguma coisa jurídica, nunca. Isso não é bem aceito, eles não gostam que você faça qualquer crítica à aquisitação ou ao termo usado. O que eu recomendo é que você se adeque. E aí, tente entender primeiro qual o significado do termo usado dentro da aquisitação oficial. Ah, Diego, e a aquisitação das partes? Ele pode aí, a aquisitação da parte, você sabendo o que o magistrado considera, a aquisitação da parte você pode tesourar. Você pode realmente criticar em relação ao uso de determinados termos, mas isso daí você pode e tem todo um preparo. E aí, voltando aqui, fazendo uma breve revisão dos termos que eu acabei de discutir. Primeiro, sobre invalidez. A invalidez, o significado é diferente dependendo qual tipo de perícia você faz. Se você estiver fazendo uma perícia previdenciária ou trabalhista, invalidez, ele é interpretado como uma incapacidade completa, total e permanente. Perfeito. Se você estiver no contexto de DPVAT, invalidez é considerado sequela. Certo? Diego, mas o que eu estou prestando atenção na aula aqui, e não pode acontecer de um advogado pegar um laudo que eu fiz numa perícia DPVAT e usar o termo na perícia previdenciária ou trabalhista? Isso pode acontecer e já aconteceu comigo. Porque a primeira pergunta que há na aquisitação oficial do DPVAT habitualmente é: há invalidez? Isso aí o pessoal vai com um tipo de sequela. A pessoa, sei lá, ficou com manco, a pessoa ficou com um dedo a menos, a pessoa ficou com um cotovelo rígido. Aí ele pergunta: há invalidez? Se você for pensando naquele conceito previdenciário, diz: pô, o cara ele não é inválido porque ele tem um cotovelo rígido, então eu vou colocar não. Botou não na resposta da aquisitação. Isso daí automaticamente acabou todo o resto da aquisitação, porque sem sequela não há indenização em relação ao DPVAT, o que é discutido. Pode ressarcir em relação a gasto, mas em relação à quantificação de dano por sequela, o termo que ele usa é invalidez. Então, o que o juiz quer saber quando ele pergunta se há invalidez no contexto de DPVAT? A sequela? Pronto. E isso você tem que saber quando você vai fazer, porque senão vai causar maior confusão. E existem magistrados que são até mais rígidos. Quando você responde que não há invalidez em questão do DPVAT, eles vão até reclamar com tentativa de fraude. O cara quer receber e nem sequela tem. Ele pode, isso já aconteceu. Então, o que é a primeira dica? Nunca tente ensinar ao magistrado um termo. Não brigue com quesitação do juízo. Com quesitação da parte, você pode brigar sim. E adeque a linguagem, os termos, para o contexto que você está. Nunca tente extrapolar. Diego, mas se eu colocar lá, por exemplo, o exemplo que você me deu. Um rapaz, ele teve um acidente de moto, ele caiu e o cotovelo dele ficou completamente rígido, certo?
Na quesitação oficial do juiz para o DPVAT, eu respondi que ele tem uma invalidez que causou uma perda completa de mobilidade do cotovelo, então eu coloquei lá que foi uma invalidez parcial, incompleta, parcial completa do cotovelo. Certo, perfeito, você colocou, quantificou na tabela e colocou tudo certinho. Perfeito. Ah, Diego, mas aí o advogado, que não é uma malandragem não, ele está fazendo, se eu fosse advogado eu faria a mesma coisa. Eu pegaria o seu laudo, olha aqui, ó, vamos supor, doutora Lourdes, uma brilhante perita, ela colocou aqui que ele é inválido, então eu vou colocar na previdenciária como uma fundamentação do documento médico. E aí eu vou colocar, olha, doutora Lourdes, uma perita TPMed, tem treinamento, sabe muito, e ela colocou que o meu cliente, ele é inválido. E aí ele é incapaz totalmente, o termo não é esse que ele usa, e eu posso usar isso aqui numa trabalhista ou numa previdenciária. Isso pode acontecer, pode, o desdobramento de um laudo, de um perícia, pode acontecer. Só que se você pegar lá no previdenciário, você explica exatamente isso que eu estou falando aqui, que a nomenclatura, o termo, ele é usado de forma diferente dependendo do tipo de perícia usado. Você precisa saber isso daí. E existem alguns termos que você até conhece, mas juridicamente ele tem outro valor, que ele tem outro significado. Por exemplo, o exemplo que eu dei agora há pouco, sequela. Quando você fala de sequela, ele ficou com uma sequela, mas nem todo mundo pensa como sequela como sendo algo permanente. Mas se você estiver no contexto pericial, sequela precisa ser permanente. Isso daí, por exemplo, acontece muito na questão de erro médico, em quantificação de dano à integridade física. E, por exemplo, eu já fiz uma perícia, só um minutinho aqui, deixa eu até ler o que falaram aqui. Lourdes, então podemos responder nomeando a sequela sem usar a palavra invalidez. Olha, o pior é porque a palavra invalidez, ela está na pergunta. E independente de você usar a palavra na resposta, você se refere a ela quando você faz. O que eu recomendo é não brigar. Se é DPVAT, fala invalidez como sinônimo de sequela, sem problema algum. Se é previdenciário ou trabalhista, sequela, invalidez já é algo muito mais grave do que uma simples sequela. Juliana, mas se pode explicar nesse caso do dedo, por exemplo, sim, a invalidez parcial, não, é exatamente, porque essa é a primeira pergunta normalmente, é a que gera com todas as outras. Essa pergunta da quantificação da sequela, da quantificação da invalidez no DPVAT, normalmente ela é uma das últimas, é a última ou penúltima. Alguns juízes pedem que você quantifique o valor para que ele era para receber, outros eles encerram aí para você quantificar, tipo, a invalidez parcial, incompleta, leve, de cotovelo, de mão, e aí você fica mais claro, mas aí o advogado ele pode pegar só a resposta daquela primeira quesitação, ele não está errado, ele não fez uma coisa ilegal. Se ele quer explorar um dado que você fez, um dado que você forneceu, ele pega, olha, doutora Juliana respondeu a primeira quesitação como ele é uma pessoa inválida. Ou isso pode acontecer, ou você, a invalidez, você já responde lá tudo completo no primeiro, também te protege sobre essas coisas, mas acaba que não há nenhum tipo de repercussão jurídica, mas porque você está respondendo de forma certa, você está adequando o termo, a linguagem, ao contexto que você foi nomeado. Doutora Gabi, no laudo do DPVAT, para não ocorrer esse desdobramento de significado, poderia escrever invalidez / sequela, para tentar deixar claro o significado? Pode, você pode colocar assim, porque é esse o significado que você procura para fazer. Então tem algumas dicas assim que você pode fazer, mas elas, de uma forma geral, elas não impedem que o advogado lá consiga algum argumento. Mas o que eu estou falando aqui é que você não precisa se preocupar. Eventualmente, se acontecer, você só responde isso. Ou não, olha, o significado é diferente. E normalmente não há nenhum tipo de discussão sobre o conteúdo do laudo. Normalmente ele é usado, a resposta é usada para contextualizar e para argumentar sobre uma gravidade na previdenciária ou no trabalhista. Mas quando você é perito da trabalhista ou previdenciária, você lê e você diz, olha,
Doutora Gabi, ela colocou lá que ele é inválido na pesquisa de DPVAT que ela fez, mas é porque lá o significado de inválido é diferente. E isso você precisa lembrar. Então vamos passar para o segundo ponto, sobre a classificação de total, parcial, completa e incompleta. Diego, qual é a diferença disso daí? Lembrando também, tem manual que cita de uma maneira, tem lei que cita de outra, tem baremo que cita de outra, e infelizmente todas têm respaldo científico para ser usado, ou seja, nenhuma está errada de usá-la de todo tipo de forma, ou seja, você precisa ficar atento para saber o que é pedido. URAI, a invalidez de DPVAT, acho importante colocar que seria anatômica e funcional conforme a lei. Porque na verdade é assim, você pode colocar, não é algo que é uma exigência técnica, você colocar que há, mas se houver, porque se você puxar, essa discussão eu tive até com o diretor da Líder, se você for restrito ao que é a nomenclatura usada na tabela do DPVAT, sobre essa perda anatômica ou funcional, ele tenta separar, uma tentativa, eu falo, não sei se você já é nosso aluno, mas eu critico bastante a tabela de DPVAT, que ela é péssima, não só em relação à sugestão, mas também aos nomes usados. Porque se ela colocar, ela separa a perda anatômica e funcional como sendo algo diferente. Mas, por exemplo, é como se anatômica você usasse quando fosse amputação e funcional quando fosse perda de força ou perda da mobilidade. Basicamente é isso, que é o sugerido pela diretoria da Líder, pela diretoria da seguradora. Só que, se você considerar, toda perda anatômica gera perda funcional. Não? Qual é a perda anatômica que não gera perda funcional? Perda de cabelo. Perda de cabelo, por sinal, eu estou até perdendo, não gera perda funcional. Mas tirando essa daí, de cabelo, qual é a perda funcional, a perda anatômica que não gera perda funcional? Tem alguma? Não, né? Então, basicamente, mas tem aqueles órgãos vestigiais, o apêndice, tá certo, mas não é isso que a gente está discutindo aqui, principalmente no contexto de DPVAT, a pessoa não vai ter um acidente de moto e vai perder o apêndice, mas basicamente toda perda anatômica gera perda funcional, então por isso não tem muito um critério técnico científico para você separar dessa forma. O que ele quis, o objetivo do legislador, foi tentar separar quando fosse amputação, quando fosse perda de força ou perda de mobilidade. Mas aí, isso daí, até colocando no contexto aqui que você quer, em relação à quantificação da tabela, ele coloca também, ele tenta separar, mas tem perda funcional sem ter, mas eu sei que tem. Mas o problema é que quando você discute que em toda perda anatômica tem perda funcional, a classificação separando os dois é muito complicada, não tem um acréscimo científico sobre isso daí. Principalmente se você, por exemplo, eu tenho certeza que se você está nesse contexto aí de classificação, que você tem dificuldade quando é que você estipulam o segmento articular. Aí você diz, não, o segmento articular é quando há perda apenas de mobilidade. Certo, perda de mobilidade. Ok, mas então é rigidez. Perfeito, então tá certo. Então você vai colocar a perda de mobilidade como sendo rigidez. Perfeito. Vamos supor, vamos dar o exemplo que eu dei lá, o cotovelo. O cotovelo teve uma perda moderada de mobilidade, certo? Mas se você considerar que quando há uma perda de mobilidade moderada, você vai ter uma hipotrofia da musculatura agonista proximal, ou seja, o bíceps e o tríceps, quando ele faz movimento, como ele está fazendo menos, ele vai estar hipotrofiado, ou seja, não se restringe ao segmento cotovelo e já puxaria para membro. Esse é um grande problema da tabela de DPVAT, que ela tenta segmentar e separar como sendo algo isolado a articulação do membro. E isso daqui é algo que eu discuto na aula de DPVAT, a quantificação da tabela e as críticas que faço, mas é algo que realmente gera uma discussão, e é muito bom que haja, não só no contexto enquanto aluno, mas também enquanto perito. Eu não sei se você já faz, eu acredito que já faça perícia de DPVAT, e é muito legal que você coloque, exponha a sua opinião aqui, para que a gente gere um debate e gere informação para todos.
CK, eu não sei ler isso não, CKCA, CKK, eu acho que é KK, né? CKK. Perda de lobo de orelha. Ela colocou, mas olha aqui no DPVAT, quando é perda puramente estética, não conta. A perda da orelha pode gerar perda anatômica, não tem uma perda funcional grande, mas também é só estético, não conta. Perda estética não conta só. Como o doutor Urai lembrou, tem que ser uma perda funcional ou anatômica. Ele separa com esses dois termos aí, mas é algo assim que a gente critica bastante. Bom, vamos lembrar que de novo eu estou tentando falar sobre a diferença do termo total, parcial, completo e incompleto. Lembrando aqui que eu falei, vamos aqui falar, doutora Juliana, a tabela de DPVAT é dita como total, parcial e essa completa e incompleta. Essa quantificação tem que ser calculada e monetizar. Pois é, nem todo magistrado pede para você monetizar, para você quantificar qual é o valor para ser recebido, mas não é difícil não. Até foi você, não foi, doutora, que colocou uma tabela já quantificando. Eu achei bem legal, ela colocou uma tabela já completa com os possíveis valores para ser recebido quando você tem determinado dano. O dano estrutural facial do cano com anosmia. O dano estrutural, quando a gente pega a parte de cima, não sei se todos aqui já têm convívio com a tabela DPVAT, o dano estrutural, ele envolve também uma perda funcional importante que envolve o sistema autônomo, não é simplesmente a perda, qualquer tipo de perda funcional. Você tem que ter uma perda que afete algum tipo de aparelho, é uma coisa que reflete uma grande perda funcional, por isso que é quantificado lá em cima da tabela. Mas existe assim alguns pontos que eu posso comentar com vocês, mas é porque a gente tem que passar para outro negócio aqui. Doutora Juliana, fui eu que calculei tudo, pronto. Doutora Juliana, se alguém quiser, ela pegou a tabela de DPVAT e até quantificou o valor recebido por todo tipo de sequela. Então ela colocou lá uma sequela leve de dedo, aí ela colocou o valorzinho. Tem uma tabela de Excel grande, eu achei bem legal, e como é dela, eu não divulguei porque foi a doutora Juliana que fez, não foi ninguém da nossa equipe, mas é algo que é bem prático e muitas pessoas podem se beneficiar do seu uso. Se você quiser, eu posso até disponibilizar para os alunos aqui, para todo mundo que quiser. É algo que pode ajudar, assim, deixar um pouco mais rápido, se a pessoa não gosta de fazer aqueles cálculos na hora de responder a requisitação. Mas vamos lá. O termo total, o que ele significa na discussão? Depende de onde ele está discutido. Coloca na tabela no grupo, pronto. Doutora Lourdes sugeriu aqui, se a Juliana quiser, ela pode colocar no grupo, e aí se ela colocar no grupo, eu coloco nos outros também, que é bem completo, bem legal, assim, tipo, você já não precisa calcular, só se tiver uma perda mais de um segmento, você vai precisar somar isso daí, mas é algo que fica um pouco mais prático. Pronto, a doutora Juliana disse que vai mostrar no grupo dos alunos, depois eu mando para os outros grupos, que eu não lembro qual grupo que ela está. Mas vamos lá, o que eu ia falar, meu Deus? Do termo total e parcial. O termo total e parcial depende do contexto que ele foi discutido e também de onde ele foi referido. Porque se o juiz, o magistrado, levar em consideração que está no manual do INSS, tem um significado, e se procurar o que tem na lei, tem outro significado. Por isso que eu recomendo que vocês tenham bastante cuidado na hora da resposta de quesito sobre esses termos totais e parciais. Por quê? Porque quando você fala que há uma incapacidade total, alguns magistrados interpretarão que é sinônimo de omniprofissional, certo? E outros vão se referir como sendo uma incapacidade completa para determinada função. E qual o cuidado que eu recomendo que vocês tenham na resposta à requisitação é que vocês explicitem, coloque lá total e bote omniprofissional. Por mais que o magistrado não conheça esse termo, vai evitar que haja algum tipo de confusão, porque se você colocou total entre parênteses omniprofissional, ele já pode procurar e vai ver o significado. É legal que vocês usem esse termo omniprofissional, multiprofissional e uniprofissional, porque eles não têm confusão literária sobre eles. Então, sempre que você puder explicitar, quando você for usar
total e parcial, você colocar entre parênteses completa, incompleta, ou omniprofissional, multiprofissional e uniprofissional, é legal, que já evita que tenha confusão no futuro. Perfeito? Esses são termos que são comumente usados e comumente há confusão, dependendo do contexto que ele é discutido. Agora, esse era o primeiro momento da aula que eu queria conversar com vocês. Foi a meia hora primeiro. E agora eu vou convidar o Dr. Filipe Luiz para que a gente discuta sobre a linguagem. Eu falei um pouco sobre nomenclatura e agora eu vou falar um pouco sobre linguagem. Como assim? É adequar a linguagem, porque se você já assistiu a nossa aula de documentos médicos, você viu que há diferença dos documentos quando eles são fornecidos, quando eles são feitos para informar algo a outro médico ou outro profissional de saúde, e outra linguagem, outro conteúdo quando ele é direcionado para fim jurídico, que é aquele documento feito com a tentativa de receber, de que o seu paciente receba algum auxílio, indenização ou benefício. Que se ele tem direito ou não, quem discuta aí é perito administrativo, é juiz, mas você, enquanto médico assistente, você tem o dever de fornecer esse documento. O conteúdo você que escolhe, mas o dever de fornecer você tem, porque faz parte do atendimento médico. E aí você tem que adequar a linguagem que é diferente entre um relatório médico e um laudo médico. Como assim, Diego? Tem diferença eu não sabia nem que tem diferença de relatório para laudo médico. Relatório é um documento que nós chamamos de informativo. Ele nasceu para informar o quadro do seu paciente para outro profissional de saúde. Pode ser para um dentista, para um fisioterapeuta, para um psicólogo, para qualquer um, para o enfermeiro, mas ele nasceu com o propósito de informar para auxiliar no tratamento. Perfeito. Ou seja, então vamos supor que você é um cardiologista e você foi e colocou lá um relatório para que o fisioterapeuta saiba da condição do seu paciente, para saber qual movimento ele precisa fazer, numa fisioterapia cardiorrespiratória, alguma coisa desse tipo. Então você colocou lá um relatório médico explicando as informações do quadro de saúde para auxiliar no tratamento. Perfeito. Isso não só a linguagem é usada diferente, mas também até o conteúdo é diferente. Como assim? O rigor você não vai procurar por simulação, dissimulação, benefício secundário. Por quê? Porque o objetivo ali é tratar. E é muito mais fácil fazê-lo. E nesse contexto você pode usar epônimo, você pode usar nomenclatura médica, você pode usar termos que são da área de saúde no relatório, sim. Por quê? Porque ele é bem interpretado, ele foi feito para informar outro profissional de saúde sobre o quadro do seu paciente para auxiliar no tratamento. Perfeito. Quando o documento passa a ser com fim jurídico, ele não vai ser interpretado necessariamente por um profissional de saúde, ele vai ser também lido por outro profissional, como um patrão. Um patrão vai ler um atestado. Diego, mas tem um médico do trabalho. Nem toda empresa tem médico do trabalho. Mas o perito do INSS, o perito federal, também vai interpretar, o perito judicial vai interpretar. Perfeito. Mas enquanto ele se torna perito judicial, todas as informações que ali estão contidas, elas precisam ser entendidas por todos os componentes do processo, que são as partes, os advogados e o juiz. Você não está ali como uma prova de uma faculdade para você, eu vou usar epônimo, vou usar muita coisa difícil para todo mundo achar que eu sou um intelectual. Muito pelo contrário, quanto mais simples a linguagem que você usa, mais fácil é de entendimento do juiz, mais fácil é de entendimento dos advogados e mais fácil é do entendimento das partes. Por que eu estou falando isso? Porque é direito das partes entender tudo que está sendo discutido. Você não está ali discutindo com médicos, você está ali informando um quadro de saúde de um autor, e ali você precisa explicitar de maneira simples. Então não custa nada você explicar o que é uma luxação. Houve uma luxação de ombro, coloca entre parênteses, saiu do lugar. Diego, coisa deselegante falar de saiu do lugar. Coloque, não é mal interpretado, é pelo contrário, vai ver, o juiz quando vir isso, ele vai,
Diego, tenha um cuidado de saber que eu entendi. Por mais que o juiz já tenha convívio, porque ele já leu muito laudo, não é a obrigação dele entender linguagem médica. Se o juiz quiser, ele faz um parágrafo com linguagem jurídica que a gente não entende nada. Nada de nada de nada. E se a gente quiser, a gente faz um parágrafo com linguagem médica que o juiz não entenda nada. Só que aqui não é um concurso de quem escreve mais difícil. Pelo contrário, aqui a gente quer ser mais simples para tentar elaborar prova para que o juiz consiga julgar. Ou seja, quanto mais simples, melhor. Isso eu falo no exame físico, na anamnese, na discussão, na conclusão e na resposta da aquisitação. Quanto mais simples, melhor. Diego, eu preciso usar termos técnicos jurídicos? Não precisa, não é uma exigência. Por mais que a etiqueta da perícia judicial diga, não, Diego, quando você for responder algum quesito de forma positiva, evite colocar sim, coloque, a resposta desse quesito é positiva. Ok, você pode fazer isso daí, mas não é uma exigência, você ali está se adequando à linguagem, ao contexto que você está inserido. Mas evite, pelo amor de Deus, termos técnicos. E isso daí eu não estou falando porque eu inventei, mas sim porque eu já levei muita chamada de juiz na minha carreira, eu colocando lá epônimo, Lazeg, Mirerei, a cirurgia de tal, usou técnica de X. Você bem acha que ele usou uma técnica de placa em ponte e um Ilizarov e não sei o que, você acha bem que o juiz não tem o que fazer para, não, vou parar, agora eu vou estudar o que é um Ilizarov, porque eu tenho que saber a indicação do Ilizarov e saber o que o perito está falando. Óbvio que ele tem centenas ou até milhares de processos que ele precisa avaliar. Ou seja, juiz, ele ganha muito, ele tem muita responsabilidade e ele trabalha muito. E isso você tem que facilitar o trabalho do chefe. Quanto mais simples for a linguagem que você usar, melhor. Ninguém vai brigar, ninguém vai comentar o seu laudo. Eita, ele colocou ali que houve uma fratura de tíbia. Aí você coloca entre parênteses, quebrou o osso da perna. Eita, meu Deus, como ele é deselegante, ele usou um termo ali, acha que ele está falando com quem? Cabeça de advogado, pode alguém dizer, rapaz, olha o termo que ele usou, vê como ele explicita. Não, pelo contrário, ao explicitar e traduzir de uma maneira para a linguagem leiga, eu faço com respeito a todos os integrantes do processo, que inclui as partes. Normalmente a parte autora, ela tem pouca escolaridade e é bom que ela entenda o que foi escrito, não precisa que ninguém traduza para ela. E isso daí você tem que considerar e é muito bem visto pelos juízes. E aí, o Filipe ainda está por aqui? Eu convidei. Filipe, se você estiver por aqui, me informa que eu te convido para que você fale um pouco sobre isso, para acrescentar. Mas basicamente era isso que eu queria falar com vocês. Existe uma aula sobre isso já na plataforma que fica disponível para os alunos, não só sobre a nomenclatura, mas também sobre a linguagem. Mas aí, talvez, se vocês quiserem, eu posso até colocar essa aula também. Eu vou... Doutora Juliana, até entre os especialistas médicos tem expressões que não é de conhecimento geral. Olha, muitas vezes, agora falando sobre o contexto aqui entre médicos, o que é que eu recomendo? Porque muitos alunos começam a fazer perícia, principalmente aqueles que trabalham em grande centro. Aí até, Diego, eu fui indicado para ser assistente técnico, o que é que eu posso fazer ali? Aí a gente tem uma aula sobre isso, mas aí não custa nada repetir. Você pode participar, você pode falar com ele, você pode pedir que ele faça algum teste se ele não fizer. E aí, por exemplo, o perito está fazendo lá, aí você diz, doutor, eu quero que você faça o Lechman. O quê? O Bragardi. O perito não é obrigado a saber todo o epônimo em exame físico, e ele não está ali para ser testado, não é uma aprovação de técnica de conhecimento do perito. E aí, o que é que eu recomendo para você? Mesmo enquanto você estiver conversando com o perito, fuja de epônimo, quando não custa nada você dizer, doutor, tem como você fazer aquele teste que faz aquele jeito ali, que a gente chama de Lachmann? Pronto. Muitas vezes o perito não sabe o epônimo mais, mas ele até sabe fazer aquilo ali, mas aí custa você falar, que você mostrar que você não está testando o perito,
porque poucas pessoas gostam de se sentirem testadas. E essa é uma recomendação da etiqueta enquanto assistente técnico. Se você quiser que o perito faça determinado teste, que faça determinada análise, explicite determinadamente o que é que você quer. Ah, doutor, eu quero que você aperte a cabeça dele aqui, aquele teste que a gente chama de Spurling. Pronto. Aí ele, eita, porra, tinha até esquecido o nome desse teste, mas que bom que o assistente técnico é brother e ele não quis me testar. Você vai ser muito melhor interpretado você fazendo isso, porque não é papel seu avaliar o conhecimento do perito sobre teste de exame físico. E aí você ajuda bastante. Então, de uma forma geral, epônimo, evite. Perícia judicial não é lugar para você colocar epônimo, ok? Boa noite, doutora Marcela, que bom que você está conosco. Vou chamar agora o doutor Filipe. Não há pedidos aqui, vou convidar. Eu convidei? Acertei? Eu o convidei agora, espero que ele aceite. Para quem não conhece, Filipe Luiz é um dos nossos professores, ele é o responsável pela fundamentação jurídica do nosso curso, ele é responsável pelo conteúdo das aulas que falam sobre leis, decretos e a interpretação do magistrado, e ele é juiz federal, olha ele aí, o bonitão. Boa noite, doutor. Boa noite, doutor Diego, tudo bom? Tudo tranquilo? Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, né, meu nome é Filipe Luiz, eu sou juiz federal da primeira região, mas a minha função importante aqui é ser professor do TPMed, né? No período que sobra, ele é juiz federal. Isso é verdade. Boa noite a todos. Estou assistindo aí a sua live, doutor Diego, estou refletindo, né, sobre algumas coisas que, inclusive, são importantes mesmo, né? Porque, assim, apesar de ter juízes federais, inclusive na Bahia, que antes fizeram medicina, né? Nem todos os juízes federais vão ter conhecimento aí técnico de alguns termos. Então, eu acho que é muito importante. Aliás, assim, eu sou um juiz, inclusive, que não gosto muito dessa linguagem rebuscada, né? Que às vezes as pessoas gostam de mostrar erudição, gostam de mostrar determinado conhecimento, porque falam uma palavra mais complicada. Eu sou do sujeito da linguagem mais simples, né? Então, a linguagem mais direta, mais rápida, né? Que seja inteligível. Então, para mim, a ideia é que a linguagem seja inteligível, né? Para todo mundo entendendo, até a parte consiga entender lá ao ler, né? Então, assim, eu acho que até uma tradição aí entre os médicos, por exemplo, não sei hoje em dia, né? Nas receitas que você faz aquela letra lá que você nem entende, né? Que remédio é esse aqui, né? Geralmente o farmacêutico até consegue entender, né? Mas a gente mesmo não consegue entender. Então, embora seja uma tradição aí, eu acredito que as coisas têm que ser feitas de forma simples, né? Forma direta, para tornar inteligível para todo mundo, inclusive para o juiz, né? O juiz não tem que ficar lá procurando o dicionário, o significado, né, de termos técnicos. Então, como o outro dia falou aí anteriormente, eu acredito que a simplicidade, né, é a essência aí da sofisticação, né? Tem isso também, né? O menos é mais, desde roupa até o preenchimento de laudos. Verdade, né? Então, assim, como falei, tem que tornar inteligível, tem que ser simples para todo mundo, o juiz tem que entender lá quando observar o laudo de plano, né? Então, acredito que seja exatamente isso aí. Será que tem alguma pergunta para a gente aí, doutor? Vamos ver, né? Doutor Filipe Luz, que é doutor em geofísica. Se você quiser perguntar alguma coisa de geofísica, também fique à Pô, vontade. nem lembro mais. Outro dia eu peguei assim, até do mestrado lá, dissertação, falei, rapaz, eu era inteligente mesmo, porque se eu pego esse negócio, eu pego esse Garoto, negócio entendendo uma equação. já pensou, rapaz? Mas vamos lá, olha, lembrando aqui, enquanto vocês elaboram algum quesito
ou seja para mim ou para Felipe Luiz, lembrando 2 recados para vocês. 3, na verdade. O primeiro, lembrar quem é aluno do TPMed que depois de amanhã, na quinta-feira, terá uma nova aula sobre clube de revista, dessa vez com José Brasileiro, sobre a análise da estatística de perícia de saúde mental previdenciária. E aí, 8 horas da noite, na quinta-feira, terá uma discussão com o artigo, a gente colocou até o artigo em todos os grupos, que você terá acesso a ele e também depois, se você estiver ocupado, você poderá ver na nossa plataforma no módulo de clube de revista. Semana que vem eu já estou preparando também um novo artigo para discutir com vocês, tentar fazer de uma forma frequente para sempre confirmar com vocês que toda conduta aqui é baseada em evidência, é baseada na literatura, nada que nós falamos é porque eu faço, porque o Felipe gosta ou porque o José Brasileiro gosta. Tudo é respaldado na literatura, como deve ser qualquer conduta médica baseada em evidência. Segundo recado que eu tenho, sobre a semana do perito médico em ação. Se você ainda não é nosso aluno, teremos na semana dos dias 6, 7 e 8 de setembro, a semana do perito médico em ação. Já é algo tradicional aqui, sobre a semana do perito médico em ação, que no primeiro dia eu informo os conceitos básicos sobre a perícia judicial, no segundo dia eu convido médicos dos 770 que temos enquanto alunos para dizer quais são os desafios encontrados no início, e no terceiro eu falo sobre as características da nova turma, a turma que se segue, que vai começar a inscrição dia 8 de setembro, a turma 10, que sem dúvida será a turma mais concorrida do TPMed. Já temos 134 pessoas na lista de espera, já estamos aí parecendo uma fila para um restaurante popular, Felipe. Já a fila está grande. Mas lembrando aqui, eu coloquei até as observações, que todas as pessoas que estiverem na lista de espera, terão vaga garantida. Felipe, tem uma dúvida para ti. Doutora Marla Regina pergunta, o juiz entende o termo médico humor deprimido? Entende? Na realidade, entender em toda a sua essência, não, mas ao mesmo tempo que ela, sim, se tiver parte ali daquele contexto, né, ele vai falar, isso acontece em diversos laudos, né, geralmente quando o periciando vai lá e se apresenta, né, então aí vai tentar elucidar ali, ao ter o contato com a parte, né, o que estava acontecendo, humor deprimido, não sei o que lá, então está tudo dentro de um contexto, então embora eu não entenda em toda a sua plenitude o termo médico, eu sei que está dentro daquele contexto ali, de repente, que ele quer, por exemplo, deferir ou não um benefício, né, previdenciário. Né? Nesse contexto aí, doutor, é aquilo que eu falei, não custa nada explicitar. Porque eu tenho certeza que se eu perguntar para qualquer juiz do Brasil o que é humor, ele vai ter dificuldade de conceituar. Se eu chegar, doutor João, o que é humor? Ele pode até dar, humor é quando a pessoa está feliz, está triste, aquele negócio. O que é humor? Então, não custa nada você deixar mais claro, para que todo entenda o que realmente atinge o autor que você analisou. Doutora Lourdes, uma das nossas alunas mais queridas aí, que ganhou até um iPad nosso. Vamos lá. Doutor Filipe, tenho feito várias perícias onde o juiz pede para responder aqueles quesitos unificados. É uma repetição da anamnese. Fica deselegante responder. Vídeo de discussão? Eu acredito que isso aí vai depender do juiz, né? Também, né? Eu acredito que sim, se hoje em dia tiver como repetir, né? Porque hoje em dia é fácil, né? Até colocar no Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. Doutora, o que a gente orienta é que você vá lá na sua discussão, bota o Ctrl+Z, empurra o Ctrl+V com a informação que o juiz quer. É muito melhor e mais prático, porque o juiz muitas vezes nem lê sua discussão, mas se ele lê a resposta do que ele quer na aquisitação, é muito melhor. E muitos juízes, eu posso, sem sombra de dúvida, dizer que a grande maioria não vai gostar de ter que folhear de volta para ler algo e procurar a resposta. Ele não vai gostar não, viu? Muito melhor, muitíssimo melhor você pegar o parágrafo que tem informação, Ctrl+C, Ctrl+V, por mais que fique repetitivo.
Vamos lá. Doutora Juliana, em geral, para o auxílio de incapacidade permanente, faz necessária a explicação do cálculo de ganho. Aquela de 60% do valor total, 2%. Não, não precisa, não. Na maior parte das vezes, você não precisa falar sobre isso, não. Precisa, não. As questões políticas podem deixar com o magistrado, né? Porque, muitas vezes, o magistrado fica até chateado se você entrar nesse mérito. Na verdade, a maioria das Exatamente. vezes. Marlon perguntou aqui. Melhor escrever triste, desanimado, sem vontade, ao invés de... Pronto. Vê como fica muito mais fácil que ele entenda. Ó, o que é uma pessoa triste, desanimado, sem vontade? Ele sabe o que é. Agora, o humor deprimido, ele vai ficar em dúvida o que é humor. Humor. Muito melhor. Então, você pode colocar o termo humor deprimido e coloca entre parênteses triste, desanimado, sem vontade. E aí não deixa margem para a interpretação do juiz. Ele fica claro o que você quer informar. É muito mais legal que você deixe os termos bem simples e superficiais. Até vai entender dentro do contexto, né? Como eu falei anteriormente, né? Ah, É. humor deprimido, não sei o que lá, de modo que ele está incapaz, né, para o trabalho, né? Então, você entende dentro do contexto, mas o termo técnico em toda a sua essência é bem melhor falar triste, desanimado, de vontade, né? Ao invés de Uhum. humor deprimido. Pronto, doutora Juliana está agradecendo. Muito obrigado e obrigado, doutora Juliana, por você contribuir com a confecção de um documento novo para o TPMED. Ela fez uma tabela do Excel, ela me mostrou, com a tabela do DPVAT e a quantificação para que o pessoal não precise ficar calculando quanto vai receber. É algo que é bem prático. Só vai precisar calcular caso tenha perda de mais de um segmento que vai precisar somar. Mas aí não vai precisar fazer aquelas multiplicações de 0,7 vezes 0,25 vezes 3.500. Algumas pessoas têm um pouco de dificuldade, não o nosso mestre, nosso doutor em geofísica, que tem um domínio total, vez por outra, quando tem algum cálculo, eu peço para ele fazer, porque a cabeça dele é melhor do que a minha, e aí fica por isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Interessante que vocês tirem suas dúvidas, porque temos mais 8 minutos de live. Senão eu vou ficar só orotando aqui com o Felipe. Tem alguma dúvida que eu não respondi? Não, acho que não. Ei, e o peixe que você me prometeu? Vai me dar quando? Você prometeu 2 peixes, né? É um para o almoço e um para o jantar. Tá difícil sair, né, cara? Nossa Senhora. Já Vale. pensou? Daqui a pouco o peixe está mais caro do que o custo do TPMED e você está me devendo 2. Nossa, é verdade, cara. Isso aí eu tô na dívida mesmo, né? Ô, Vamos ver, Felipe, né? você tem algum termo ou algum nome que você lembra que gera alguma confusão nos laudos médicos? Assim, em especial, quando o pessoal fala sobre tal coisa, eu fico Rapaz, pior que confuso. tinha realmente laudos psiquiátricos, cara. Eu não tô lembrado o termo específico, mas eu lembro que o perito sempre repetia a mesma coisa, né, para falar do. Até mesmo do ânimo, né, do humor, né? Eu acho que tem uma nomenclatura específica, só que eu esqueci, eu não sabia o que que era, mas eu entendia dentro do contexto. Eu não lembro o nome do termo específico, é um nome bem técnico de laudo psiquiátrico, assim. Deixa eu responder que essa aí é comigo. Doutora Amanda perguntou se pode usar a perícia anterior, administrativa ou a jurídica, no caso, não sei qual foi a judicial ou a administrativa, como data de início de incapacidade e data de início de doença. Tecnicamente você pode, porque você deve usar um marco clínico. O marco clínico, quando é traumático, é mais fácil, você vai botar a data de um acidente, mas muitas vezes a doença ela é progressiva, ela é lentamente progressiva, ela funciona com um cíclico de sintoma, por exemplo, a lombocetalgia, principalmente dor, tem um componente, um padrão mais cíclico, e aí você pode usar o laudo da perícia anterior como marco clínico, sim. O que eu recomendo explicitamente é que você evite usar exame complementar como marco clínico, porque ele não é. E aí você pode usar o laudo da perícia anterior sem problema algum, não é erro não. O que eu recomendo primeiro?
evitar, não colocar, dizer que é indefinido, principalmente a data de início de incapacidade, porque aí o juiz vai ficar bravo e vai querer bater em você. Se você disser lá, não tem marco de início de incapacidade. Aí você pegue, faça um bingo e o número que sair você coloque. Não. Se você, que é o perito, o expert no assunto, não consegue atribuir uma data de início de incapacidade, quem vai fazer? Então, primeira coisa, nunca, se você atribuiu que ele é incapaz, você tem que colocar uma data. Nunca coloque que não tem data. Segundo, evite colocar a data da perícia que você fez. Por quê? Porque vai causar um bocado de confusão. Se houver algum marco clínico anterior, é melhor. Até porque, se você for conversar informalmente com o juiz, aí o juiz vai dizer, sim, dá um petitivo. Quer dizer que a pessoa ficou incapaz no dia que foi fazer a perícia? Antes não era, não. No dia anterior não era, ele ficou incapaz para ir para a perícia. É difícil você fundamentar isso daí. Aí você procure algum marco clínico e a perícia anterior pode ser usada assim. E evita que tenham vários pedidos complementares sobre isso. Certo? Vamos lá, deixa eu ver. Diego, lembrei um termo, sabe um termo que sempre em todos os laudos ele colocava e eu depois tinha que pesquisar, que eu não lembrava, normovigil. Às vezes ele colocava normovigil, normovigil, sei lá, normovigil. Normovigil. Vai a pessoa botar o nome desse aí, só matando. Mas vamos lá. Né, alguma coisa assim. Doutora, aí eu não... Professor Felipe, é frequente ter laudos que são confusos? Muitos, né? Na realidade, assim, é o que eu sempre falo, né? O laudo, ele fala um monte de coisa e não consegue concluir nada. Esse é o pior laudo que existe, né? Tem incapacidade? Sim. Quando? Quando começa a incapacidade? Não é possível atestar. Esse é o pior laudo. Esse daí, você quer causar uma inimizade com o juiz federal, você diga que ele tem incapacidade permanente, total, e que não há marco de início. Pronto. Aí ele vai adorar. Ele vai querer me matar. Doutora Marla perguntou agora aqui. Laudo psiquiátrico, delírio persecutório? Eu acho que é o termo que você diga se consegue entender. Delírio persecutório. Ele colocava lá, né? Que ele colocava lá, o paciente se apresenta no atenção, alguma coisa assim, normovigil, né? E eu não tinha a menor ideia do que era, né? Ele era neurologista também, né? Aí eu acho que esse é um termo corriqueiro aí para neurologista. Aí depois eu até tinha que pegar o contexto lá para tentar entender. Outra coisa que eu não falei, abreviação. Tem muita abreviação que médicos, todo mundo sabe, e para o juiz e para as partes muitas vezes não é tão comum. Então evite a abreviação. Se for fazer referência à abreviação, na primeira vez que você for fazer referência, coloca o significado. Doutora Juliana colocou, mania, é confuso para o senhor? A palavra mania? Não seria uma palavra confusa, não. Definir tecnicamente o que é mania, né? Assim, talvez eu não seja suficientemente claro, mas não necessariamente é uma palavra confusa. É uma palavra corriqueira, né? Normovigil é mais difícil. Doutora Kênia colocou aqui. Doutor Diego, no exame físico, nas perícias previdenciárias, o quê? Aqui. Posso colocar o nome dos testes ortopédicos feitos somente? Ou explicar o que tem que explicar? Colocar nome de teste, nome de epônimo, não significa nada. Por exemplo, não precisa ser epônimo, mas se você colocar teste de gaveta anterior, sim, o juiz vai dizer, sim, Ico, o que quer dizer isso? Gaveta anterior. Você tem que explicitar, você coloca lá teste, não precisa você colocar o nome do teste. Você coloca lá teste de instabilidade de joelho levemente positivo. Pronto. Ele consegue entender isso aí muito mais facilmente do que teste de gaveta anterior, 2 cruzes em 3. Bota lá, teste de estabilidade anterior de joelho, levemente positivo. Pronto.
Ninguém consegue entender. Evite confusão. Vamos lá aqui. Dr. Clayton. Professor Filipe, para onde vai toda a matéria de buraco negro? Ixi. Essa é boa, né? Essa daí para onde vai? Tem que o pessoal aí da cosmologia, esse tipo de coisa, né? Minha matéria era mais a física e estatística, né? Já pensou? Essa pergunta eu não imaginei que sairia hoje não, mas vamos lá. Doutora Juliana, data de início de incapacidade, poderia ser uma live rapidinha sobre isso? Posso fazer. Posso fazer no futuro. Posso fazer até uma aula exclusiva para vocês. Sem problema. Mas tem aula sobre isso, Juliana. Que eu falo sobre a data de início de capacidade, mas basicamente as informações são essas que eu acabei de falar. Mas eu posso explicitar, dar exemplos. Mas basicamente essa é a recomendação principal. A data de início de incapacidade é talvez uma das informações mais importantes na conclusão pericial, na perícia previdenciária e trabalhista. Se você não as informar, vai gerar uma confusão do tamanho do trem. Cleiton disse que não gosta de abreviação. Que bom, quanto menos abreviação, melhor. Pronto. Nós já temos 1 hora de live, Felipe. Quer falar mais alguma coisa? Tem alguma coisa que você acha legal que a gente converse? Não, só a questão aí de ter cuidado, né? Acho que como você até ressaltou anteriormente, né? Você ter esse cuidado na hora de falar com o juiz, você não ter esse tom professoral, eu acho que isso aí é meio perigoso. Fazer o laudo pericial, né? Evitar esse tom professoral, tom de que você está querendo ensinar as pessoas, ensinar as partes, ensinar o juiz. Então, eu acredito que isso é uma dica muito importante, né? E, mais uma vez, lembrar aí da nossa semana, né, do perito médico em ação. Nós estamos esperando os senhores aí na semana do perito médico em ação, esperando os senhores como nossos alunos aí no melhor curso de perícia do Brasil, né? Doutor Marco Antônio do Rio de Janeiro colocou: a história de vida do professor Filipe deveria virar um documentário e ser transmitido em horário nobre em todas as TVs do Brasil. Um grande exemplo para todos nós brasileiros. Olha aí, olha aí. Rapaz, eu não vou mais fazer live com você. Toda vez que eu faço live contigo, todo mundo chega te elogiando, eu saio daqui, eu tenho que pedir para minha namorada me elogiar. Da outra vez foi Potato, dessa vez foi Dr. Marco Antônio. Amanda, o que seria mais importante? Pontos essenciais para o juiz bater o olho e identificar o X da questão. Rapaz, é uma pergunta bem vaga, né? Depende do contexto que você quer, porque tem algumas informações que você precisa informar e debater sobre ela. Você precisa esclarecer a razão que você deu. Por exemplo, a data de início de incapacidade que você perguntou. Se você atribuir a data do laudo anterior, do perito anterior, você tem que argumentar por que foi escolhida aquela data. Porque não há uma continuidade, não há documento que mostre que houve continuidade de sintoma. Possivelmente, desde então, ele tem um sintoma contínuo, uma vez que ele mostrou uma prova documental de internamento, receita, fisioterapia, de terapia, que mostra que houve uma continuidade desde a última perícia, logo ele tem um sintoma incapacitante desde então, o sintoma que foi encontrado desde hoje, na perícia de hoje. Tem que argumentar porque você encontrou determinados marcos. O marco de início de doença não é tão... mas tem sua importância. O marco de início de incapacidade você precisa não só pontuar qual é, mas dizer por que ele não é outro. Porque não adianta você dizer qual é, mas por que não é o que foi pedido, por exemplo. Porque, por exemplo, numa peça inicial ele pede que seja desde tal dia. E você colocou outro. Você tem que justificar por que não é outro. Isso é legal. E aí, debater sobre a capacidade, sobre incapacidade, necessidade de ajuda de terceiro, tem toda uma argumentação que precisa ser dada nos laudos do previdenciários. E isso é muito, talvez seja
o tema melhor comentado em toda a TPMED, porque é a perícia mais comum no Brasil inteiro e é algo que você precisa dominar uma vez que é o arroz com feijão da perícia. Alguém mais tem alguma outra dúvida? Não mais? Então, encerraremos a live de hoje, lembrando que depois de amanhã vocês têm um novo encontro, desta vez com o José Brasileiro, que é um psiquiatra forense, um dos maiores peritos do Brasil. Ei, eu acho que ele não está aqui não, vou falar um negócio contigo. Qual é a perícia mais importante da história política do Brasil? Acho que dos últimos anos, eu de todo não sei não. Você lembra qual é? Para mim? Hã? Você está perguntando para mim? É para você. Você imagina qual é? Da facada, né? Como é que é o nome do... Agora você imagina, querido Filipe Luz, se você imagina que o perito que foi nomeado para fazer a perícia mais importante da história, ele é bom, né? Acredito que sim. Você imagina que ele é bom. Pronto, não vou falar mais nada, mas por sinal teremos uma live depois de amanhã com o José Brasileiro. Não estou dizendo que tem relação um caso com o outro, mas ele terá essa live, essa aula, depois de amanhã com vocês, mas só para quem já é aluno. Ah, Diego, mas eu estou na lista de espera, eu estou ali aguardando e eu não queria perder essa live com o José Brasileiro. Você não vai perder. Por quê? Porque essa live ficará gravada no conteúdo do aluno. Então, quando você fizer a sua inscrição no dia 8 de setembro, você poderá assisti-la na sua íntegra. E aí você poderá ver com detalhes o que será discutido depois de amanhã. Infelizmente, depois de amanhã será exclusivo para aluno, porque algumas informações lá não podem ser de conhecimento público. E aí, a aula dele está marcada para 8 da noite, depois de amanhã, quinta-feira. Agendem para não perder, porque ele é, sem sombra de dúvidas, o maior perito forense do Brasil. Sabe muito. Cadê? Pode eu colocar a data quando não temos... Pode sim. A data de requerimento pode ser colocado no lugar da data de início de incapacidade. Não é porque não tem, ela pode ser, ela se torna. Você não pode dizer que não existe data de início de incapacidade. Se você atribuiu incapacidade, você precisa colocar uma data. E a data de requerimento pode ser uma data sim, e já resolve muita coisa. Agora você tem que fundamentar por que você usou a data de requerimento. Você não pode dizer, vou usar a data de requerimento para evitar a fadiga. Não, você tem que dizer por quê. Mas pode ser usado sim. Naquele exemplo do deficiente físico, tem direito. Rapaz, eu não lembro, a gente falou de deficiente físico. Sem os membros superiores? Eu falei? Eu não lembro, não. É o exemplo do rapaz que eu coloquei uma postagem sobre um deficiente dos braços. Eu falei o que sobre ele? Nem lembro. Ele teria direito a benefício? Olha, isso aqui, primeira coisa. Direito a benefício, quem discute é o juiz, não é papel do perito. Uma postagem para demonstrar como ele trabalha, né? Eu lembro disso, dessa postagem há um tempo, né? Que ainda que ele não tivesse braços, né? Não, eu não coloquei essa não, pô. Do braço, eu coloquei... Não lembro, não foi... Eu não lembro. Ele não estava fazendo algo, não? Não lembro, não. Mas, vamos falar aqui sobre essa dúvida. Se ele não tem braço, ele é deficiente na maior parte em toda avaliação. Agora, se tem direito a benefício, depende do benefício que ele está pedindo, porque existem alguns critérios que você precisa, que você não, mas que o magistrado vai considerar, como qualidade do segurado, não sei se ele está requerendo uma aposentadoria, se ele nunca contribuiu, se ele não é segurado especial, então tem muitas coisas. Agora, habitualmente, quando você faz uma análise daquela ali, está até referido em lei que ele necessita do cuidado de terceiros, e aí, se você for ali para a escala de funcionalidade Ferraz, ele seria
aquele último segmento, o segmento com maior perda funcional. Se a discussão for até de necessidade de auxílio terceiro e o acréscimo de 25%, você seria, o seu parecer seria favorável à incapacidade e à necessidade de auxílio de terceiro, porque está explicitado por lei, quando não tem os dois braços que assim necessita. Na verdade, quando não tem 9 dedos nas mãos. Ah, sim, foi isso mesmo. Quando eu falei que algumas vezes a gente faz análise de autores graves, e aí para dizer que o INSS não é rígido, é porque na maior parte das vezes, quando o autor é grave, é porque houve algum desses problemas que a gente pontuou na postagem. Mas, obrigado aí por lembrar, mas aí nesse caso é porque depende do que é requerido. Se ele está requerendo um LOAS, um BPC, ele tem aquele padrão social de 1/4 de salário que ele precisa ter por integrante, que é R$ 303, se não me engano, hoje. 330 reais, né? Acho que é. Não pode ter 300. É um 301 quebradinho ali. 301 quebrado ele não pode ter por pessoa, ele pode ter perdido por isso. Mas a limitação dele realmente é muito relevante e faz jus ao último segmento da escala de funcionalidade. Ele não só é uma pessoa inválida, mas ele necessita do cuidado de outra pessoa para viver. E isso, lembrando aqui, sugestão de perda de função não depende de vontade de autor. Como assim, Diego? Naquela foto ele está trabalhando, certo? E isso não faz com que ele se torne uma pessoa capaz. O fato de ele estar querendo trabalhar ali, fazendo um trabalho extra-humano, não o torna capaz. Da mesma forma que se uma pessoa tiver uma doença e quiser ser incapaz, ela não se torna incapaz porque ela quer. A análise funcional ignora desejo de autor. Aquela pessoa que está trabalhando lá com os pezinhos, ela é uma pessoa inválida e ela também precisa da ajuda de terceiros. Ponto. Não tem o que discutir sobre isso. Mas ele está trabalhando. Problema. Ele é inválido. Ele está ali arriscando a sua saúde, a saúde de outra pessoa, e ele não consegue se... A análise é objetiva, né? Não tem muita coisa. A pessoa não pergunta para o autor, você quer trabalhar? Isso não faz parte. O desejo do autor não faz parte de análise pericial. Então foi isso. E, rapaz, eu me senti tão sem memória, postando, eu acho que foi ontem, já tinha esquecido. Mas vamos lá. Vamos acabar lá. Muito obrigado aí, Felipe, pela participação. É muito bom tê-lo aqui conosco. E muito obrigado também a todos que participaram. Eu vou deixar essa live aqui um pouco, acho que até amanhã, para que todos vejam. Depois, como habitualmente, ela vai subir para a plataforma do aluno, para que todos possam vê-la quantas vezes quiserem. Um abraço, pessoal, e bom jantar e bom sono aí, bom descanso a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.